Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. As lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza, escuridão procuram me secar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim, contigo até o fim, contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti.
poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Aplauda ao Senhor, amém. Todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Quem conhece essa aí? Das antigas, né? Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da tua voz e Ele me faz ver. Sonda o meu interior, me
conhece por dentro, sabe como eu sou. E ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som na sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo tom e todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Amém. Antes de abordar o versículo, quem estava aqui semana passada sabe do que o bispo Ademar falou. Antes de abordar o versículo, eu vou comentar algo com vocês que eu acho que vai te surpreender, assim como me surpreendeu. Durante toda a minha vida, até ontem, eu pensava que a minha salvação era o maior bem que eu tinha. Caramba, que negócio interessante agora. Eu não estou falando, não tem nada ao concurso aqui. A minha salvação, eu sempre pensei que era aquilo que eu tinha de mais importante. E é muito importante, é extremamente importante, mas não é o mais importante. Você sabia disso? Eu não sabia. Deus me trouxe isso ontem. Aí eu escrevi uma frase aqui. O maior bem que o homem tem não é a vida eterna. O maior bem que o homem tem é a comunhão com Deus. A vida eterna é consequência da comunhão com Deus. Você não tem vida eterna se você não tiver comunhão com Deus. A vida eterna, ela não deixou de ser importante. Ela continua muito e extremamente importante. Mas muito mais importante do que a vida eterna é a sua comunhão com Deus. Porque sem a sua comunhão com Deus, você não tem vida eterna. E a gente não para pensar nisso. A gente não coloca isso no coração, na nossa mente. Abre aí a tua palavra, você que está armado aí com a Bíblia. Sem porte de arma, né, irmão?
Gênesis capítulo 2, praticamente a mesma passagem que o bispo Ademar abordou na semana passada. Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: Ora, Yahvé, Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Queridos, imagina como que era esse jardim. O lugar era perfeito. O lugar era perfeito. Foi Deus quem preparou, quem fez aquele lugar. Deus colocou tudo que o homem precisava naquele lugar. Tudo. Naquele lugar, no jardim, o homem tinha alimento. Naquele jardim, naquele lugar, o homem tinha proteção, o homem tinha o cuidado de Deus, o homem tinha uma comunhão perfeita com Deus. Essa comunhão, queridos, ela era tão perfeita que Deus descia toda a tarde e conversava com o homem. Já pensou? Você todos os dias, Papai do céu desce e vem bater um papo com você, perguntar como é que foi o seu dia, como é que você está, o que você está precisando, o que Ele pode fazer por você. Todo dia Deus vem e conversa, você ouve a voz dEle, você sente a presença dEle, você sente o perfume dEle. Adão, ele tinha este privilégio, ele estava no ambiente das pedras afogueadas, porque ele estava na presença de Deus. Um lugar perfeito, ali ele não tinha necessidade ele não ia passar fome nunca, porque lá tinha alimento para ele. Lá tinha tudo, lá era um suplemento completo para Adão. Ele estava completamente protegido naquele lugar. Completamente protegido. E Deus, além de dar trabalho para Adão, foi uma das primeiras coisas que Adão recebeu, foi trabalho. Adão tinha que trabalhar, como todos nós temos. Mas isso não era peso para Adão. E ele nem precisava trabalhar para comer, ele precisava trabalhar para preencher um princípio de Deus na vida do homem. Mas, além disso, que Deus tinha estabelecido para Adão, uma função, uma responsabilidade, Deus falou para ele uma coisa que ele não podia fazer. Deus só pediu para Adão não fazer uma coisa. Ele podia aproveitar de tudo daquela terra, ele podia viver daquela terra do jeito que ele quisesse, mas ele só não podia comer do fruto da árvore do conhecimento. Só isso. Deus só pediu isso de Adão. Coisa difícil, né, queridos? A comunhão com Deus foi a maior perda que o homem teve no jardim. O homem, ele perdeu ali no jardim, ele perdeu o alimento que ele tinha fácil. Ele perdeu a vida. Ali, quando o homem perdeu a comunhão com Deus, ele começou a morrer. Quando o homem perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu a proteção. Quando o homem perdeu ali a comunhão com Deus, ele perdeu a paz. Agora uma observação. O pecado do homem não foi comer do fruto, porque Deus falou para ele que ele não podia comer daquele fruto. O pecado dele não foi comer do fruto. O que é isso, pastor? Eu ouvi a vida inteira que comeu o fruto, pecou. Mas você sabia que o pecado dele não foi comer o fruto? O pecado dele foi desobedecer. Deus colocou aquela árvore lá no jardim e colocou também a árvore da vida. Nós vamos comer do fruto da árvore da vida, está escrito aqui na palavra, que ao seu tempo, no momento certo, nós vamos comer do fruto da árvore da vida. Então, nós vamos comer do fruto daquela árvore que estava lá no jardim. Muito provavelmente, em algum momento, quando nós estivéssemos maduros o suficiente, talvez a gente pudesse também comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O amadurecimento do homem viria. Estava lá. Não era para o homem pecar, era para o homem esperar o tempo para as coisas acontecerem.
Mas o homem foi lá e comeu do fruto da árvore do conhecimento do mal, pecou. E o pecado não foi porque comeu o fruto, o pecado foi porque ele desobedeceu. E aí, às vezes, a gente até critica Adão e critica Eva, por que eles comeram do fruto da árvore da vida? Se eles não tivessem feito isso lá atrás, hoje nós não estaríamos como estamos. Conversa fiada, irmão. O pecado deles lá atrás foi a desobediência. E aí, hoje, você desobedece? Qual a diferença que está fazendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal agora? Pois se o pecado foi a desobediência, e não foi o fato de que comeu o fruto, foi porque desobedeceu. E até hoje, nós continuamos desobedecendo a Deus. E às vezes a gente vai lá, olha no tempo para trás e, poxa vida, se Adão e Eva não tivessem pecado lá atrás, mas nós estamos fazendo isso hoje. Observação. Quando o homem perde a sua comunhão com Deus, ele começa a morrer. Perdeu a comunhão, começou a morrer. Lá no livro de Gênesis capítulo 7, a gente tem ali a experiência do dilúvio na terra. Ali a comunhão do homem com Deus já tinha perdido lá no jardim do Éden. Quando chega mais à frente, a desobediência do homem na terra, ela é tão terrível que Deus tem a necessidade de destruir a terra e toda a vida da terra, por causa da desobediência do pecado do homem. E ali o homem perde mais ainda da proteção de Deus. Ali o tempo de vida dele reduz drasticamente, reduz de quase 1000 anos, que a idade de Matusalém foi 958, 50 e 10 anos, uma coisa assim. Depois você lê lá e você vai ter certeza. Reduziu a idade do homem lá embaixo. Aí a gente vai vendo na história de Israel, na convivência, na formação do povo de Israel, todas as vezes que o povo se separava de Deus, todas as vezes que o povo não ouvia a voz de Deus, todas as vezes que o povo não obedecia ao Senhor, o povo entrava em situação de castigo, em situação de juízo da parte de Deus. O povo era levado cativo, o povo era separado, os pais eram separados dos filhos, familiares, amigos eram separados por causa da desobediência. E a desobediência, ela separa o homem de Deus, como aconteceu no Éden, como acontece até os dias de hoje. Quando o homem perde a comunhão com Deus, ele perde a sua proteção. O homem perdeu o seu lugar no jardim. Eita, esse é que é o ponto. Nós temos um lugar no jardim. Eu tenho um lugar no jardim, você sabia disso? Você também tem. Nós perdemos aquilo que a gente tinha com Deus, como homem, como ser humano. Nós perdemos aquela comunhão e começamos a morrer, e começamos a definhar, e começamos a sofrer. E aí uma observação também. Quando o homem estava no jardim, ele vivia daquilo que o jardim tinha para oferecer. O que o jardim tinha para oferecer? Tudo. Inclusive a presença permanente de Deus ali. Quando o homem sai do jardim e ele vai para o mundo, ele vai viver daquilo que o mundo tem para oferecer. O que o mundo tem para oferecer hoje? Fome, morte, dor, injustiça, pestes, consequências, Covid-19, o controle do diabo, porque o mundo está aí nas mãos do inimigo.
Quando nós saímos do jardim, nós perdemos o que tínhamos lá. Estamos no mundo, estamos vivendo aquilo que existe no mundo. E nós estamos sofrendo aquilo que tem no mundo. Inclusive eu e você, a igreja. Nós não estamos livres. Ainda há pouco o apóstolo trouxe um comunicado informando que a família do pastor Alain está com suspeita de Covid. O meu sogro, que também é cristão, também com o mesmo problema. E outras pessoas por aí que a gente conhece, bem próximas, estão vivendo situações de Covid-19. E alguns Deus já levou. Nós não estamos livres da consequência da desobediência. A gente vai viver e conviver com aquilo que está no mundo. E nós estamos aqui, querido. Você está aqui, eu também. Tá bom? Só que a gente não quer viver assim para sempre, né, irmão? A gente tem que mudar isso. A gente tem que voltar para uma situação diferente. E aí, lê comigo Tiago 4,7. Um versículo que, quando se fala Tiago 4,7, já vem na cabeça. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Espera aí, receita para voltar para o jardim. Você tem um lugar no jardim, eu também. Nós precisamos voltar para o nosso lugar. Eu preciso voltar, e você também. O que tem que acontecer? O que eu preciso fazer para isso acontecer? Primeiro passo, sujeitar-se a Deus. Sujeitar a Deus. Você sabe aquela pessoa que fala assim, né, às vezes ironicamente, sarcasticamente, fala assim: eu não vou me sujeitar a isso. É alguma coisa que a pessoa acha que para ela às vezes é humilhante. Às vezes ela acha que ela não precisa passar por isso. Às vezes ela acha que é desnecessário que isso aconteça na vida dela. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Você sabe o que quer dizer sujeitar? É você voltar à condição do jardim. Sabe qual era a condição do jardim? A condição de obediência. Lá você tinha que se manter obediente a Deus. Deus falou assim, ó: não mexe aqui. Se sujeitar é você se sujeitar às regras de Deus, às condições de Deus, o modo que Deus opera. É você se sujeitar à vontade de Deus. É você se sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Volta para aquela condição que você tinha lá no jardim de obediência. Volta para lá. Vamos obedecer agora. Nós vamos obedecer. A primeira coisa, para Covid-19 não te pegar, meu irmão, começa a obedecer a Deus. Sabe assim, a fome e a peste que acontece no mundo, para não alcançar a tua casa, começa a obedecer a Deus. E não adianta reclamar que as coisas não estão bem, não estão dando certo, né? Um negócio que eu fechei não deu certo, o colégio, a faculdade, o dinheiro que eu emprestei não recebi, ou o dinheiro que eu tinha que receber não veio, e por aí vai. E a gente reclama das dificuldades do mundo, das situações do mundo, mas a gente não quer obedecer. Para as coisas começarem a dar certo para você, começa a obedecer. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí, logo em seguida vem, resistir ao diabo. Resistir ao diabo não vem em primeiro lugar, não. O que vem em primeiro lugar é você se voltar para Deus. Se sujeitar, obedecer. Plantar a palavra na tua cabeça, na tua alma, no teu coração. Depois resistir ao diabo. Você parou para pensar que quando houve uma rebelião no céu, que Lúcifer arrebanhou ali 1/3 dos anjos que estavam no céu. E a Bíblia diz que são miríades e miríades de anjos, então são milhares de milhares de anjos. Então, Satanás, ele arrebanhou milhares de anjos no céu. Você sabe qual foi o ambiente que aqueles anjos foram tentados, induzidos e conduzidos a errar? O céu. Adão e Eva, eles estavam no jardim.
O jardim era o lugar perfeito. O jardim tinha proteção, tinha comunhão. O jardim tinha a presença de Deus. O jardim tinha alimento. O jardim tinha a graça de Deus. O jardim tinha água. O jardim tinha tudo. Mas você sabe onde é que Adão e Eva foram tentados? No jardim. E o inimigo, ele vai tentar você no ambiente onde você estiver. Então preste atenção, esse ambiente pode ser a sua casa, esse ambiente pode ser aqui dentro da igreja, irmão. Dentro da igreja a gente tem aqui aquela coisa assim, a igreja é um lugar santo, um lugar da presença de Deus e tal. Você quer um lugar da presença de Deus mais poderoso do que o próprio céu ou o jardim? Ou você acha que se uma jovem entrar mal vestida dentro da igreja, um jovem não vai olhar para ela com o olho fisgando alguma coisa? Ou vice-versa, porque hoje em dia não é só o jovem que olha a jovem, não. Hoje em dia o negócio está bem mais invertido também. A tentação, ela não está livre da geografia. Não é a geografia que vai livrar você da tentação. A tentação, ela está na sua mente. A tentação, ela vai estar na sua mente, na sua alma. O inimigo, ele vai tentar você na sua alma. Ele vai falar com você na sua alma. Ele vai dizer que você não precisa disso. Ou ele vai dizer que você tem que fazer outra coisa diferente. Ele vai conduzir você na sua mente a mudar o seu pensamento, a fugir da palavra, a não vir à igreja, porque não precisa vir à igreja. Ele vai mudar a sua mente para tirar você do ambiente que Deus te colocou. O inimigo tirou o homem do jardim, caramba. Você acha que o inimigo não vai querer tirar você da igreja? Ou da presença de Deus? Ou da santidade que você tem com Deus? Não é a geografia que vai te livrar da tentação. É a sua comunhão com Deus. Você está em comunhão com Deus, irmão? Romanos 12:1. Lá está falando que nós temos que ser renovados na nossa mente. E a nossa mente, ela vai ser renovada pela palavra. E aí nós temos que confessar, irmãos. Temos que confessar aqui, como igreja, como homem, como mulher, como jovem, como criança. Nós não pegamos a palavra de Deus tantas vezes quanto deveríamos. E o bispo Ademar falou disso aqui também semana passada. Nós precisamos voltar para a palavra. A gente precisa voltar para a nossa origem. A gente precisa voltar para a nossa vida. A gente precisa voltar para a comunhão com Deus. Quando nós voltamos para o jardim, nós voltamos a viver. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você sabe por que o diabo vai fugir de você, meu irmão? Porque você está cheio do poder de Deus. Você está cheio da graça e da glória de Deus. E sabe por que você está cheio do poder de Deus? Porque você se alimenta desta palavra de dia e de noite. Porque você conversa com Deus. Porque você ora. Porque você dobra o seu joelho. Porque você chora e clama ao Senhor. Porque você está voltando para a presença do papai. Você volta a ter a comunhão com Deus. E quando você volta para a comunhão com Deus, você volta a ter a proteção do Pai. Quando você volta para a comunhão com Deus, você está voltando para o seu lugar no jardim. Sabe qual é o seu lugar lá no jardim? Você está voltando para lá. Quando você começa a obedecer ao Senhor e fazer a vontade de Deus, e não fazer a vontade do mundo e nem da sua carne, você começa a ter tudo de volta. Caramba, como a gente precisa voltar para o jardim. Como a gente precisa voltar para o jardim. A gente vive as rotinas do dia. A gente vive o sim e o não do dia. A gente vive os problemas do dia. A gente vive a vida que o dia nos oferece. Quando você está no mundo, você vai viver aquilo que o mundo tem para te oferecer. E a gente esquece que nós temos um lugar no jardim de Deus. E eu tenho que voltar para lá. Mas a única forma de voltar para lá, eu preciso me sujeitar. Eu preciso fazer aquilo que eu não fiz quando eu estava lá no jardim. Eu preciso obedecer. Eu preciso me sujeitar.
E à medida em que o homem foi avançando na terra, Deus também foi estabelecendo regras, porque o homem, ele foi ultrapassando limites e limites e limites, e Deus foi estabelecendo limites e limites e limites. A gente tem que voltar para os limites estabelecidos por Deus. E a gente tem que esquecer que nós estamos no mundo, e aquilo que o mundo tem para nos oferecer, o mundo tem muita coisa para oferecer, irmãos. O mundo tem uma televisão cheia de programação, o mundo tem uma internet cheia de coisa para te oferecer, o mundo tem canais de TV a cabo, o mundo tem bancas de revista, não hoje, tanto quanto alguns dias atrás, bancas de revista onde as mulheres nuas e homens nus estão ali, mostrando mesmo. O mundo tem para oferecer tanta coisa, que parece bom aos olhos do homem que é carne, mas a gente precisa lembrar que nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, mas a nossa cidadania, ela é na presença de Deus. A minha cidadania, ela foi registrada lá no jardim, no cartório lá do jardim. É para lá que eu vou voltar. Eu preciso voltar para a presença de Deus. A sua mente, queridos, ela tem que ser liberta. O inimigo, ele vai tentar você na sua mente. Não é porque você está em casa sozinho que ele vai te tentar, porque ele vai aproveitar esse momento ali. Ele vai te aproveitar da geografia e do momento, isso é fato. Mas se a sua mente ela está firmada em Deus, não interessa a geografia, não interessa quem está do seu lado, não interessa o que está oferecendo para você. A sua mente ela é convertida, a sua mente ela é liberta, a sua alma pertence ao Senhor Jesus. Você não vai cair em qualquer vozinha que Satanás fala ali no seu ouvido, não. E aí, na comunhão com Deus, nós conseguimos a proteção de volta. Aquela mesma proteção. Nós perdemos a proteção. Lembra que a gente perdeu a proteção? E alguns até estão com Covid-19 e outras enfermidades e vivendo outros problemas. Quando nós voltamos à comunhão com Deus, Deus ele nos guarda. Ele guarda muita gente hoje pela misericórdia do Senhor. Mas sabe o que é guardar pela legalidade? Guardar pela justiça. É um direito de justiça que você seja guardado porque você pratica a justiça. Então você tem direito de ser guardado por Deus e Deus não vai falhar com você. O que mais nós precisamos fazer é voltar para o jardim e voltar a ter vida novamente. Vida. E aí, queridos, é vida eterna. Sabe a segunda morte que está lá em Apocalipse capítulo 20? Nós temos também uma segunda vida. Que eu não vou nem dizer que é uma segunda vida, é uma vida só. O que você está vivendo aqui é apenas um momento da sua vida. E ela continua. Mas a vida que nós estamos falando aqui agora é a vida eterna. É aquela que você só vai ter se você tiver comunhão com Deus. A vida eterna ela é extremamente importante, muito. Você não pode deixar de pensar nisso em nenhum momento. Mas mais importante do que ter a sua vida eterna é você ter comunhão com Deus. Lembrando novamente, a vida eterna é uma consequência da sua comunhão com Deus. O nosso maior objetivo tem que ser voltar para o jardim. A condição que Deus nos colocou lá no início, todas elas, de proteção, de vida, de cuidado, de presença de Deus, de visita de Deus todos os dias, de você poder falar com Deus todo o tempo. Nós precisamos voltar para o jardim. Queridos, você entende isso? Nós estamos vivendo, sabe aqueles momentos em que Israel desobedecia tantas vezes a Deus? Israel, a nação. Deus estabelecia as regras, Deus estabelecia a palavra, Deus estabelecia o sacerdote que conduzia o povo ali, falava ao povo. E o povo fazia e agia pelo seu coração. E tantas vezes o povo se afastava de Deus e perdia a comunhão. E sofria as consequências disso.
Mas quando o povo se arrependia e clamava ao Senhor, e chorava, e clamava e chorava, Deus mandava o socorro e trazia a comunhão de volta e restabelecia aquela nação. Deus faz assim conosco também. Nós somos Israel eleito de Deus, escolhido. E quando você caiu em desobediência, quando você esqueceu da presença de Deus, quando você perdeu a comunhão com Deus, e você começa a sofrer as consequências disso estando no mundo, se você clamar, se você chorar, se você buscar ao Senhor, se você se entregar, se você se sujeitar a Deus, Deus vai te trazer para perto novamente. E Ele vai reescrever a sua história. E nós precisamos disso, queridos. Amém, queridos? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Depois o bispo Ademar até comentou aqui, eu até pensei assim, em combinar com o irmão ali e tal, mas eu não fiz isso. Tem uma canção que fala do jardim. E essa canção, ela foi cantada, né, nessa novela da Record lá, eu nem assisti no dia, mas depois eu fui lá e vi a cena no YouTube e tal. E eu confesso que eu chorei com aquela canção. Meu filho, chorei. Ele nunca me viu chorando. Está até admirado. Nós precisamos sentir saudade da presença de Deus. A gente precisa sentir saudade de ouvir a voz de Deus. A gente precisa sentir a falta de estar na presença de Deus. A gente precisa querer voltar para aquele lugar maravilhoso. Feche seus olhos um pouquinho, queridos. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que sem o Senhor nós não somos nada. Nós reconhecemos, ó Deus, que erramos tantas vezes, praticamos aquilo que não deveríamos, Senhor. Deixamos de fazer tantas coisas que o Senhor mandou. Em ato de desobediência, Pai, nós envergonhamos a Tua presença e nós perdemos a comunhão que tínhamos com o Senhor lá no início de tudo. Eu peço a Deus que a Tua misericórdia nos alcance nessa hora, nesse momento agora. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas como igreja. Perdoa as nossas falhas, Senhor, como nação. Perdoa, Senhor, as nossas falhas como homens e mulheres. Converte a nossa mente, Senhor. Nos ajuda a escolher certo, a fazer certo. Fortalece, Senhor, o Teu Espírito em nós, Pai. Que a gente venha se firmar diante de Ti, na Tua palavra como tem que ser. Viver a Tua palavra em Romanos capítulo 12, ali no versículo 1. Buscando a Tua palavra e tendo a nossa mente completamente renovada, Senhor, por esta palavra. Abençoa, Senhor, o lugar que o Senhor nos deu para aprender do Senhor. Abençoa os homens e mulheres que o Senhor colocou nas nossas vidas para nos ensinar, nos advertir, nos direcionar. Fortalece a vida destes homens, destas mulheres e faz, ó Deus, com que estas pessoas continuem sendo canal de bênção. Porque nós precisamos, Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor, em toda a terra. Senhor, a nossa oração ela é tão poderosa, Pai, que ela visita toda a terra agora, a Tua igreja. Abençoa homens, mulheres, Pai, que derramam sangue por causa do Teu nome. Cumpre a Tua vontade, Senhor, no meio deste povo. Abençoa aqui, Senhor, a igreja, comunidade Betel. Nós precisamos do Senhor, Pai. Os nossos irmãos que estão aqui na igreja, os nossos irmãos que ouvem esta oração e ouvem esta palavra pela internet, traz a conversão genuína, Senhor, sobre as nossas vidas. Não uma conversão de andar com uma Bíblia embaixo do braço, mas uma conversão de andar com o Senhor. Nós precisamos estar em comunhão contigo, papai. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, ó Deus. Obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos.